Glória ao nome de Jesus, eu quero lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede todo entendimento, amém? Bora pra cima, tacar fogo na seara dos filistas, é isso aí. Pega a sua Bíblia, abra ela na terceira carta do apóstolo João. Hoje vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Para a glória de Deus. E você que está assistindo aí, acompanhando os nossos vídeos e deseja crescer e se desenvolver mais na presença de Deus, o nosso curso, além de ser oferecido à distância, ele também é oferecido presencialmente. Qual é a diferença, irmão Clepson, do curso à distância para o curso presencial? No à distância, eu não consigo te dar dicas de pregação, eu não consigo te avaliar quais são os seus defeitos que precisam ser melhorados na área da pregação. Já presencialmente, eu consigo te dar dicas, consigo te ajudar melhor, te avaliar no seu perfil, no seu estilo de pregação, tá bom? E aí você que quiser participar conosco do curso intensivo de desenvolvimento cristão presencial, nós temos 2 turmas por enquanto, nas segundas-feiras, das 7 às 9, e também aos sábados, das 3 às 5 da tarde. Fechou? Bora pra cima. Graças a Deus, muitas pessoas têm se desenvolvido, crescido na presença de Deus, e eu estou muito feliz mesmo com isso, de ver mais pessoas nos cartazes, mais pessoas pregando, se desenvolvendo no nosso mestre e se parecendo mais com o nosso mestre Jesus. Amém? Bora para cima para o conteúdo de hoje. Então você que queira participar, me comunique. Fechou? Versículo 1 e versículo 2 da terceira carta do apóstolo João. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Deixa aí a sua Bíblia aberta, é importante, tá bom? Porque nós apenas falamos o que está escrito no texto. Fechou? Fechou? Já tomou um cafezinho hoje ou não? Se não tomou, toma um cafezinho que é bom. É bom, viu? Em nome de Jesus. Toma um cafezinho que é gostoso. Aleluia. Bora para riba. O que nós tratamos até o momento aqui? Do versículo 1 ao versículo 8, nós já falamos que João gasta pelo menos esses 8 versículos elogiando Gaio. E nós temos que entender que um cristão, ele precisa ter uma linguagem saudável e um comportamento saudável. Até porque a melhor maneira de evangelizar uma pessoa, atrair ela a Cristo, é tendo uma linguagem saudável e um comportamento saudável. E aí, João ele gasta mais versículos elogiando do que falando de deveres e críticas. Uma pessoa emocionalmente saudável, ela elogia muito, exige muito de si e espera pouco dos outros. Lembrando, só estou dando uma pincelada porque a gente já tratou isso. Um cristão ele precisa ter uma linguagem branda e não ríspida. Provérbios 15, 1. E uma reflexão. Que tipo de linguagem você está tendo? Linguagem ríspida ou linguagem branda? Você é o tipo de pessoa que elogia muito, exige muito de si, sem ser carrasco, e pouco dos outros? Então você é uma pessoa saudável. Uma pessoa doentia
é aquela que elogia pouco, exige pouco de si e exige muito dos outros. Isso de fato é uma pessoa doentia. E aí chegamos na expressão o presbítero. Por que João coloca o presbítero e não um presbítero? Um presbítero pode ser qualquer um. Um presbítero foi ali. Agora, o presbítero foi ali, está apontando para um principal. João coloca o presbítero. Por quê? Porque Diótrefes estava desrespeitando a sua autoridade. E o que acontece? Quando alguém está desrespeitando sua autoridade, a autoridade que Deus te deu, você pode sim colocar essa pessoa no seu devido lugar, usando a sua autoridade. Lembrando que tem que ter sempre um equilíbrio. Não podemos abusar da autoridade que Deus nos deu, mas também não podemos deixar desrespeitá-la. E é isso que João faz. Quando ele vê que a autoridade que Deus colocou em sua vida está sendo desrespeitada, ele coloca Diótrefes no seu devido lugar. Bom? A expressão o presbítero ao amado Gaio, ele já estava tentando escrever para Diótrefes, para ajudá-lo nos problemas que ele estava causando, tentar conversar, tentar resolver, mas Diótrefes não estava aceitando. Então João para de escrever esse infeliz e ele não para de escrever, ele apenas muda o foco. Ele escreve agora para Gaio. E é exatamente isso que você tem que fazer. Você não tem que parar de fazer a obra de Deus por causa que existem pessoas que não gostam de você, pessoas que não gostam do seu estilo de pregar, de cantar, de fazer a obra de Deus. Você não tem que parar por causa delas. Muito pelo contrário, você apenas tem que mudar o foco e pregar para quem quer te ouvir, cantar para quem quer te ouvir, ajudar quem quer sua ajuda, abraçar quem quer seu abraço. Entendeu? Então você não tem que parar por causa de gente que não gosta de você. Muito pelo contrário, você tem que continuar, porque existem pessoas que te admiram. Amém? Guarda isso com carinho. E aí ainda na expressão do versículo 1, ao amado Gaio. Na Bíblia de Jerusalém, João chama Gaio de caríssimo Gaio. E por que Gaio ele é tão caro para João? É tão valoroso para João? Porque Gaio ele era o tipo de pessoa que agregava valor na vida dos outros. Valores espirituais, valores emocionais, valores financeiros. Gaio era esse tipo de pessoa. Ele agregava valor em todas as áreas na vida das pessoas. E por isso Gaio se tornou tão caro. Por isso Gaio se tornou tão valioso. Deixa eu liberar uma palavra para a sua vida e que você aprenda essa palavra e coloque em prática. Se você deseja se tornar importante e também valioso para as pessoas, aprenda a agregar valor na vida das pessoas ao seu redor. Porque o seu grau de importância, ele só aumenta quando você agrega valor na vida das pessoas. Inúmeras pessoas querem ser importantes, querem ser grandes, mas infelizmente ainda não aprenderam a agregar valor na vida dos outros. Infelizmente, enquanto não agregarem valor na vida dos outros, nunca serão valiosas, nunca serão importantes. Guarde isso. Guarde isso. Seu grau de importância só aumenta quando você agrega valor na vida das pessoas. Continuando. No versículo 1 tem o nome Gaio. O nome Gaio significa estou alegre, felicidade e entusiasmo. Gaio também, algumas fontes dizem que ele era líder, tá? E é interessante que o significado do nome Gaio é estou alegre, felicidade e entusiasmo. Gaio sendo líder, automaticamente, vindo junto o significado do seu nome, é o próprio Deus dizendo o estilo de líder que ele quer ver. Que tipo de líder? Um líder alegre,
feliz, entusiasmado, animado. Você lembra de Josué? Quando Moisés morreu, o próprio Deus chega para Josué e disse: esforça-te e tem de bom ânimo. Duas coisas aqui, você precisa entender. A força, ela sempre vem de Deus, mas o esforço é seu. E o que Deus estava pedindo para Josué? Algo que só Josué podia dar, esforço dele. Aí Deus fala: ó, você me dá o seu esforço e eu dou minha força para você. É isso que você tem que entender, tá bom? Deus jamais vai te dar força se ele não está vendo um esforço seu. E aí Deus pede para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Por que que Deus pede um bom ânimo de Josué? Porque todo líder precisa ser bem animado e o próprio Deus sabia o que Josué iria enfrentar pela frente. Muitas coisas que iam trabalhar para desanimá-lo. Muitas situações que iam acontecer que se Josué não trabalhasse em sua mente, em sua alma, não se esforçasse para ser bem animado, ele com certeza desanimaria. E por isso que Deus já vai preparando sua mente, seu coração. Josué, esforça-te e não tem pouco ânimo não, tem muito bom ânimo. É desse jeito que eu quero te encontrar. E já vai essa palavra para você que é líder. Deus quer te ver animado. É difícil? É, mas Deus quer te ver animado. Deus quer te ver animado. Esforça-te. Tem bom ânimo. Deus quer te ver animado. Amém? Vamos continuar. E aqui, o vídeo passado, ele encerrou nessa expressão aqui: a quem em verdade eu amo. O que João faz? Ele mostra para Gaio quanto ama ele. Mas por que João mostra para Gaio quanto ama ele? Porque Gaio está andando na verdade. Porque Gaio de fato está se parecendo com Jesus. Porque Gaio de fato está sendo um cristão verdadeiro. E por isso que João está dizendo: olha, em verdade eu te amo. É por isso que João mostra que ama Gaio. Porque ele está andando na verdade. Está se parecendo com Jesus. Gaio obedece. Agora, se você é crente e Deus te manda fazer uma coisa e você faz o contrário, seus líderes espirituais mandam você fazer alguma coisa e você faz o contrário, não espere ser amado, não espere ser aplaudido, não espere ser abraçado se você é um desobediente nato. É uma desobediente nata. O que Deus está dizendo é: não espere ser amado pelas pessoas se você só faz o contrário, o que eu mando, do que eu mando. Amém? E aí agora a gente inicia a mensagem de hoje. Ainda nessa expressão, a quem eu amo, na verdade, existem duas coisas ou duas palavras aqui, muito fundamentais para a nossa vida: verdade e amor. E essas duas palavras, elas têm que andar em equilíbrio. Por quê? Porque muita verdade sem amor machuca. Você sabe disso? Você já ficou perto de um ser humano que é verdadeiro em excesso, carrega regras em excesso, leis em excesso, mandamentos em excesso, que a todo momento só é regra, mandamento, não tem que fazer isso. Você já ficou perto desse ser humano? Pode ver que ficar perto desse tipo de pessoa só te machuca, porque carrega verdade demais, carrega regra demais, mandamentos demais, que quando erra em alguma coisa é ferrenho. Então muita verdade sem amor machuca. Só que também tem o contrário. Tem as pessoas que querem ser mais amáveis do que Deus.
mais misericordiosas do que Deus. E aí muito amor sem verdade, o que acontece? Engana. Você deve conhecer inúmeras igrejas, inúmeras pessoas que elas demonstram amor demais ao ponto de pregarem só o amor bíblico e esquecerem da disciplina bíblica. É onde tem pregações no estilo, vem do jeito que você tá. E aí lá dentro a pessoa não tem mudança nenhuma. Ela continua errando, continua pecando, continua usando droga, continua se prostituindo. Ela continua na vida errada. Ela continua vivendo de uma forma tola. Porque dentro da igreja onde ela congrega, só é pregado o amor. É amor para lá, é amor para cá, amor. Tudo é amor. E quando é que essas pessoas vão mudar? Ei, se você está congregando numa igreja que é muita verdade sem amor, saia dela. E se também você congrega em uma igreja que é muito amor sem verdade, saia dela. Por quê? Verdade sem amor só vai te machucar. E muito amor sem verdade só vai te enganar. É isso mesmo. Irmão Cleves, então onde eu congrego? Aonde tiver uma igreja que carrega essas duas coisas, com equilíbrio. Amor e verdade andando juntas. Entendeu? Amor e verdade andando juntas. Procure o que você acha. Igrejas sábias. Igrejas assim. Amém? E aí chegamos no versículo 2, onde tem a expressão amado. Desejo que te vá bem em todas as coisas. João dizendo para Gaio, ô amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que esse aqui é um desejo de João. É uma profecia divina porque foi inspirada e está escrito na Bíblia? É sim. Só que não é daquele tipo de profecia divina como assim diz o Senhor, Deus está mandando dizer isso. Não. João apenas está mostrando um desejo dele. Qual é o desejo dele? Amado, João, eu desejo que você vá bem em todas as coisas. E aí Gaio entende que é um desejo de João. Gaio entende que é um afeto do seu pastor, do seu irmão. É isso que Gaio está entendendo. Gaio não está entendendo como uma profecia divina no estilo assim te diz o Senhor, ou Deus manda eu te dizer isso. Não! Gaio entende que é uma palavra de irmão, um amor de irmão, um afeto de irmão. Qual é a diferença de hoje? A diferença de hoje é que as pessoas estão transformando emoções humanas em profecias divinas. Não entendi, irmão Cleves, eu simplifico. Vou até tomar um café. Hoje se tornou comum você chegar em uma igreja e isso aqui olha, é batata. Você chegou numa igreja, começou a chorar, ali sentindo a presença de Deus, já se levanta alguém para vir te entregar uma profecia, dizendo: Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo o seu choro, Deus isso, Deus aquilo. E às vezes você só está sentindo a presença de Deus, grata por aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Hoje a maioria das igrejas estão pegando essas emoções, um choro, uma alegria, às vezes um louvor bem cantado, que faz o outro se sentir bem,
aí vai entregar profecia para o cantor ou para o pregador, dizendo: Deus tem visto suas lutas, eu tenho um grande mistério contigo. Quando é Deus de fato dizendo, amém. Só que na maioria das vezes não é. Não é. São emoções humanas que estão sendo transformadas em profecias divinas e Deus não está nisso. Deus não está nisso. Pra você ter uma ideia, guarde essa experiência que eu vou contar para você. Um dia eu estava dando aula e aí nós estávamos justamente estudando sobre profecia. E o que eu fiz? Eu fui fazer um teste. Mas nesse teste eu ainda fui bondoso porque eu avisei. Não era para mim ter avisado, mas eu ainda avisei. Falei: ó, gente, o que eu vou fazer aqui não tem nada a ver com Deus, tá? Tem nada a ver com Deus. É eu, irmão Cleves, que vai fazer isso aqui. Tem nada a ver com Deus, nada de espiritualidade, muito pelo contrário, é uma mentira. Eu ainda avisei. E o que aconteceu? Eu conhecia ali alguns irmãos, sabia mais ou menos quantos filhos tinha, o que alguns filhos faziam, o porquê estavam afastados. Por quê? Porque eu já tinha conversado com os irmãos. Eles já haviam me falado sobre seus respectivos filhos, um que estava afastado, o outro que andava de cadeira de roda, enfim. E o que eu fiz? Eu peguei aquilo que eu já sabia desses irmãos, na minha cabeça, eu espiritualizei e transformei em uma profecia. E aí na aula, eu comecei a entregar essas profecias para uns irmãos ali. Detalhe, eu tinha acabado de falar que não tinha nada a ver com Deus, nada, era eu mesmo, e que tudo era uma mentira, não passava de farsa. Pasme você, acredite se você quiser. Eu cheguei na primeira, comecei a entregar uma profecia inventada. O que aconteceu? Lágrima nos olhos. Eu preciso falar para você se a pessoa acreditou ou não, se ela está chorando em tudo que eu falei. Eu cheguei como um profeta mesmo, batendo pé, aquela coisa toda, aquela encenação toda, e aí eu entreguei. Por incrível que pareça, mesmo eu falando que era tudo uma farsa, uma mentira, eu vi choro. Aí eu passei para outra, a mesma coisa, choro. E eu ainda falei assim para os irmãos: irmãos, por favor, isso aqui é uma mentira. Ainda teve irmãs que falaram assim: mas a gente se emociona, que parece tanto ser de Deus mesmo. Eu te faço uma pergunta agora, por favor, raciocina comigo de uma forma bem honesta. Se eu, mesmo avisando que tudo era uma mentira, se eu, mesmo avisando que tudo não passava de farsa, que não tinha nada a ver com Deus, eu arranquei choro em uma profecia inventada. Imagina se eu não avisasse nada e começasse a adotar esse tipo de comportamento, de parar de expor a Bíblia do jeito que ela é e começar a pesquisar vida dos irmãos da igreja, inventar profecias e chegar na igreja que eu fui agendado para pregar e começar a entregar para um e para outro. O que você acha que ia acontecer? Eu ia ter agenda todo dia, irmão. Todo santo dia, sem precisar de muito esforço. Lamento lhe informar, mas é isso que está acontecendo hoje. É isso que está acontecendo hoje.
as pessoas estão pegando emoções humanas, informações simples, colocando um pouco de espiritualidade na informação e passando para o outro como se fosse Deus falando, e não é Deus falando. Então que a partir de hoje, através da exposição bíblica, Deus te dê o discernimento para saber o que de fato é de Deus e o que de fato é emoção humana. Que através dessa simples orientação e direção de Deus, da palavra, Deus está dizendo: estou te dando discernimento. E de onde vem esse discernimento? Da minha palavra. Estude a minha palavra, ore a minha palavra, jejue, aumente a força do seu espírito. Porque hoje eu estou te dando discernimento para você entender o que é eu falando e o que é emoção humana. Amém? Segundo ponto aqui, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Como eu falei, é um desejo de João. E dentro desse desejo, qual é o desejo que João está demonstrando aqui por Gaio? Um desejo bom. Amado, eu desejo mesmo que te vá bem em todas as coisas. E uma das coisas que nós estamos vendo hoje em dia é que a gente, de uma forma muito fácil, arruma pessoas para chorar conosco. Se dentro de um culto, às vezes a gente observar alguém chorando, isso também nos emociona. Porém, eu percebi um pouco na caminhada que quando você cresce, quando você se desenvolve, quando você vai aumentando o seu nível espiritual, parece que ao invés de muitos irmãos ao seu redor ficarem felizes com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento e desejar que você continue indo bem em todas as coisas, e desejar que você continue indo bem em todas as coisas, o que na maioria das vezes a gente vê, não é um desejo de você ir bem em todas as coisas, é um desejo de, se eu não tenho, você também não pode ter. Se eu não conseguir chegar, você também não pode. Olha, se eu não tenho muitas condições, você também não pode ter. O que João está demonstrando aqui é que todo crente verdadeiro, todo cristão verdadeiro, o que ele tem? Um desejo bom pelo seu irmão. Amado, eu desejo que você vá bem em todas as coisas, eu desejo que você cresça, eu desejo que você se desenvolva. Nossa, se você aumentou de nível, glória a Deus por isso, sem hipocrisia no coração, glória a Deus por isso de fato. Eu desejo que você vá bem em todas as coisas. É isso que João está demonstrando aqui por Gaio. Eu vou dizer algo e eu espero que você tenha discernimento para isso. É muito fácil você arrumar pessoas para chorar com você. É capaz de, se você chorar em um ambiente, você encontre outros que vão chorar com você sem nem saber direito da sua situação. Mas se você observar de fato pessoas que têm o hábito puro de desejar o bem do outro, quando vê o outro crescendo, mantenha essas pessoas perto de você. São pessoas maduras demais. São pessoas sábias. Uma pessoa que não inveja o crescimento do outro
Uma pessoa que de fato deseja o bem do outro, quando vê o outro crescendo, se desenvolvendo, é uma pessoa madura emocionalmente. Sabe o que quer, sabe o espaço que tem na vida. E se você encontrar esse tipo de pessoa, valorize ela. Valorize ela. Valorize. São pessoas emocionalmente maduras. Maduras. E muito bondosas. Mas uma pessoa maligna e que esconde malignidade são pessoas que, enquanto você está abaixo delas, elas são um amor de pessoa com você. Mas quando elas começam a perceber que você está ultrapassando elas, rapidinho a inveja come solta. Irmão Cleber, você consegue citar um texto bíblico para comprovar isso que você está falando? Consigo. Lembra daquela música? Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Olha o comportamento de Saul quando Davi estava abaixo. E olha o comportamento de Saul quando percebeu que Davi estava ultrapassando ele. Tá aí a resposta. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Próximo vídeo a gente continua. Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso e crente. E Deus abençoe.